Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast Bica Talks e a gente vai ter aqui uma pessoa fantástica falando conosco, que é subsecretário de Controle e Transparência aqui no Estado do Espírito Santo, um estado referência no tema aqui. O episódio hoje está fantástico e quem vai apresentar o nosso convidado aqui é o nosso host, Rodolfo. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast BK Talks. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Alexandre Falcão, é subsecretário de Estado de Integridade da Seconte no Espírito Santo, coordenador da Câmara Técnica da Lei Anticorrupção do CONASSE, delegado da Polícia Civil, com atuação há 7 anos no Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e Corrupção. Ele é criador do extinto Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro da CESP, pós-graduado em Direito Público, em Governança, Gestão de Risco, Compliance, professor de pós-graduação, palestrante, autor de artigos científicos e um currículo extenso está resumido aqui. Verdade, Falcão. Obrigado, cara, por você estar participando aqui conosco hoje. É uma honra recebê-lo. A gente estava assim, muito curioso para poder descobrir, primeiro, por que você resolveu atuar nessa área. Bem, primeiramente, é um privilégio para mim estar aqui, Rodolfo, Caio, 2 amigos, já conhecia de longas datas, né? Então, o podcast fica até mais leve, conversando com pessoas que a gente já conhece, já caminha há bastante tempo, né? E, bem, o currículo aí tem um pouco do meu histórico, né? E o porquê que eu escolhi. A vida acabou me levando para atuar nessa área de repressão à corrupção no início, né? Eu que já tive uma experiência vivenciando várias situações na minha carreira, até que eu recebi um convite por ser muito curioso de entender como que funcionava a lógica de repressão como delegado de polícia à corrupção. E eu comecei a me aprofundar, tanto que criei um laboratório, né, junto com alguns colegas policiais na época, de repressão, né, de lavagem de capitais, que envolvendo ali a corrupção em si e as organizações criminosas, até que ali o destino aí acabou me levando para recebendo alguns convites, até que cheguei como subsecretário de Estado de Integridade, mas tive sempre essa educação lá na minha casa, como a integridade em primeiro lugar, né, trabalhar com honestidade. Então, isso a vida acabou me conduzindo aí. Hoje eu estou como subsecretário, desenvolvendo esse trabalho, né? E fala pra gente um pouco o que é a Seconte, qual é o papel institucional, como é que ela atua? A Seconte, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência, ela dentro da Seconte, ela tem 4 subsecretarias. Uma é a Corregedoria, trabalhando com correição, com pessoas, servidores. Temos também a transparência, algo, né, muito importante, essa questão de a gente estar sempre apresentando todos os dados do Estado, do relacionamento com empresas, com pessoas. O controle propriamente dito, que são os processos, os contratos com as empresas, enfim, com tudo que ocorre nos órgãos públicos. E a minha, que é a pasta de integridade, que nós temos ali um trabalho repressivo, de punição, de empresas que fraudam com a administração pública, e também preventivo, que são os planos de integridade, esse relacionamento público-privado. E então a Seconte, ela faz esse trabalho, né, de auxiliar os órgãos, mas também auxiliar as empresas privadas, o público, de uma maneira de que a entrega dos órgãos públicos seja de uma maneira mais saudável, uma maneira de um relacionamento mais eficiente para a população, né? Então o trabalho da Seconte, ele esbarra muito nessa questão. Falcão, você falou um pouco aí do trabalho na secretaria, que une a parte repressiva, mas com a parte também de prevenção. A sua origem no setor público é na repressão, trabalho repressivo, inicialmente como delegado de polícia. Como é que foi adicionar essa parte de prevenção para você? Quais os desafios que você encontrou aí nesse novo desafio? Essa é uma pergunta assim, que muitas pessoas me fazem, né? Eu fiquei por 7 anos atuando na repressão às organizações criminosas e à corrupção. Enfrentei várias operações que nós tínhamos faca na caveira, como o pessoal brinca na polícia, né? Você está lá, tem que buscar as informações, dados negados o tempo todo, e tem que representar a medida cautelar no judiciário, e aí você acaba ficando, né, com uma casca, você acaba tendo que você desconfia de tudo, de todos. E até que na repressão mesmo, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Seconte, eu como delegado,
tive a oportunidade de trabalhar com auditores em investigações. E lá eu fui apresentado de uma maneira, né, já conhecia, mas não havia sido apresentado formalmente, a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, também conhecida como Lei da Empresa Limpa. E eu conheci o trabalho, vi aqueles relatórios bem formulados, um trabalho de conhecer o que a empresa estava fazendo, de que os órgãos públicos, como eles identificavam aquelas supostas fraudes praticadas. E eu vi o relatório e falei assim, opa, isso aqui é legal. Por quê? Porque a repressão ela é importantíssima, a repressão ela precisa acontecer. Só que a prevenção, quando nós atuamos com a prevenção, você tem um resultado mais eficiente, mais efetivo. As empresas elas acham que podem achar, né, que muitas vezes você trabalhar somente a governança ou alguma coisa de integridade, isso não me traz resultados financeiros, que é o que a empresa deve pensar. Mas isso é o oposto. Nós temos provas de grandes empresas que têm isso efetivamente apresentado né, na sua carta ali de serviços, e ela tem vários resultados. Temos empresas locais capixabas que têm esses resultados, mas Brasil afora, mundo afora, a gente tem isso também. Então, quando hoje se fala muito em ESG, né, governança, compliance público, compliance privado, então, mas você tem um resultado muito bom de financeiro também. Então, e a gente traz o compliance para a imagem, né, a imagem da empresa. Então, aí respondendo a sua pergunta, eu vi isso como uma solução, talvez não para agora, mas você entregar isso como órgão público, né, como uma pessoa responsável por punir as empresas, mas também de apresentar soluções, eu vi isso como uma solução não só para o presente, mas para o futuro mais tangível. Então, assim, a repressão ela vai acontecer porque desvios acontecerão, né? O ser humano é passível disso, mas a prevenção ela é algo que nós devemos plantar, mas a colheita ela vai chegar e ela é bem são vários frutos ali que não só nós como empresas, as empresas, mas nós como pessoas físicas também colheremos esses resultados positivos. É legal você ter feito essa abordagem, né? O nosso estado ele é reconhecido como um estado que tem um dos maiores níveis de transparência, de governança, de compliance em toda a federação. E você participa do CONAS também, né? O que você enxerga de diferente no estado do Espírito Santo hoje, com essa estrutura criada em relação aos outros estados, e como que isso efetivamente pode ser um potencial para a gente no cenário brasileiro? Assim, eu estou lá como coordenador da Câmara Técnica da Lei de Corrupção do CONAS, que é o Conselho Nacional do Controle Interno. E essas práticas, elas são compartilhadas nacionalmente. Isso que é legal da sua pergunta, para que todo mundo possa entender como isso funciona para as empresas. Essas boas práticas, por serem compartilhadas, o Espírito Santo, obviamente, é copiado em muitas coisas, como também olhamos boas práticas aplicadas em outros estados. Mas, no caso, você citou a transparência, e no nosso caso, nós somos o estado mais efetivo na aplicação da lei de corrupção, que é o caso das punições, né? São as sanções previstas tanto na lei de corrupção 12.846 quanto na lei de licitações, agora 14.133, né? Então, essas práticas, essa cultura que nós divulgamos, elas trazem, né, um retorno positivo. Então, a nossa experiência aqui no estado, ela vem de um histórico capixaba, de muita corrupção, né, que nós vimos aqui nos órgãos públicos, empresas relacionadas. E isso foi uma transformação ao longo dos anos, com os governos que foram chegando, as próprias empresas que se relacionavam, escritórios que adotavam outras culturas também com as empresas, para com o governo também. E essa cultura ela foi mudando. Então, o Espírito Santo é reconhecido também por isso, porque saiu de uma posição que era reconhecida a nível nacional, tão somente corrupção e previsão do tempo, né? Eram as únicas coisas que passavam nos jornais, para chegar até uma solução de transparência, primeiro lugar em vários índices de transparência internacional, enfim, tantos outros, mas também da aplicação da lei de corrupção. O quê? Os órgãos identificando que o Estado consegue se organizar para quê? Para qualquer ato
de corrupção, ela regulamentou primeiro, ela aplicou a legislação primeiro, então o Estado se organizou para que pudesse identificar. Né? Algumas pessoas podem até questionar. Mas se vocês aplicam muito, vocês têm muita corrupção. Não, nós criamos uma estrutura, nós treinamos os nossos servidores para que eles possam, e automatizamos também, né? Para que isso tudo possa ser mais, né, facilmente identificado. Então, alguns estados, mas o estado não tem nenhuma aplicação, talvez porque não identifique. Então, essa expertise, ela acaba sendo espalhada e é por isso que hoje o subsecretário de Estado de Integridade ocupa a cadeira de coordenador, justamente pelo Espírito Santo ter essa visão. E não sei se me antecipo, mas essa questão que o Rodolfo perguntou, mas somada à sua pergunta, de eu ter, como eu saio da prevenção da repressão para a prevenção, é muito nisso que você fala. Hoje a prevenção ela se amplia muito, né? Você ter essa visão dentro de uma empresa, dos escritórios ou das empresas que acompanham grandes empresas, grandes fornecedores, você ter essa visão de compliance dentro não só dos órgãos, mas das empresas. Isso traz esse resultado para o Espírito Santo ser essa referência. Eu acho que a sua fala, né, é uma fala de muita autoconsciência, a gente entender que o Estado ele é constituído por todos nós, e não somente como cidadão, mas também como empresário. Né? Eu sempre falei e acredito realmente que o empreendedorismo é a maior força motriz que a gente tem de desenvolvimento. E também acredito que não exista desenvolvimento sem transparência, sem governança. A gente do lado de cá, olhando assim numa perspectiva do mundo empresarial, a percepção que a gente tem é de que o Estado como um todo, os processos licitatórios, eles estão mais transparentes, estão mais equânimes. Você ali, do lado da esfera pública e fazendo esse trabalho de ajuste, esse trabalho de trazer trazer esse processo de transparência como diferencial competitivo para o Estado, mas também a cultura de integridade para que as empresas possam ser desenvolvidas. Você tem também esse sentimento de avanço na esfera pública, olhando, obviamente, o contexto, por exemplo, das licitações, o contexto de atuação do privado? Assim, a tecnologia ajudou muito, né? A tecnologia trouxe a transparência, a divulgação dos dados. Isso acaba que as próprias pessoas ficam constrangidas. A partir do momento que você divulga os dados, você, né, impede de que várias coisas aconteçam. Mas a tecnologia até de você realizar o controle, né, as auditorias, todos os processos, você conseguir caminhar, acompanhar, os próprios interessados, né, enxergarem tudo que tem acontecido, né, essa transparência, como você citou, isso é muito positivo, né? Isso traz um retorno muito grande para que esse controle, né, efetivamente possa acontecer. Então a sociedade está avançando, na sua visão? Bastante. Assim, eu acredito muito, né? Eu acho que a gente fala... eu gosto muito, assim, a lei 12846, uma frase que eu gosto muito de usar, ela não veio para punir empresas. Por isso que a lei anticorrupção, ela tem esse apelido, mas ela também é conhecida como lei da integridade, lei da empresa limpa. Por quê? Porque a essência da lei é mudança de cultura. Então, assim... E a pergunta que eu ia fazer, eu acho que está um pouco relacionada a esse contexto, que é o dever de casa que o Estado fez, né? A percepção que o Caio colocou aqui, de que as licitações têm sido mais sérias, as empresas, os particulares que participam, mais conscientes da necessidade de se fazer isso de maneira regular. Essa atuação do Estado, você acha que estimulou um ambiente de compliance? Vocês notam isso, que as empresas hoje vêm atuando ou vêm tendo preocupação em adotar controles de integridade, programas de integridade e se adequar às normas e tentar seguir e cumprir as leis para ser, de fato, uma empresa limpa? Isso é muito legal. O campo ainda é muito fértil, né? Então, nós temos assim... Nós começamos aqui... como nós vamos cobrar isso sem aplicar? Então, nós começamos a fazer o nosso dever de casa, de criar os programas de integridade dos próprios órgãos do Estado.
Então, hoje nós temos aí mais 50% de programas de integridade, planos devidamente publicados, né? Nós já temos várias medidas de integridade existentes, mas nós já temos isso. Só que hoje a própria lei ela fala, né? Apresenta isso para as empresas, por isso que eu falo em mudança de cultura, só que a cultura precisa ser mudada também nos órgãos públicos. Então não adianta só as empresas mudarem. Então por isso que a pergunta do Caio, né, falando sobre a transparência, isso já vem sendo mudado. Então a gente consegue enxergar sim essa evolução, mas ainda vejo ainda um campo muito fértil, até para quem quer atuar na área, né? Vários escritórios que também atuam nisso, de empresas aprendendo. Por quê? Como nós aplicamos muito, a ideia da subsecretaria, da secretaria, ela não é nunca de acabar com empresas, é de mudar a cultura, é de você enxergar que aquilo que é feito, aquilo não condiz com o que é apresentado ali no procedimento. Então, hoje nós temos sim certames estatórios muito mais confiáveis, servidores treinados, a nova lei aí trouxe muitas mudanças, mas hoje esse espaço ele tem trazido, né? As empresas têm se conscientizado mais. A partir do momento que a gente conversa, alguma empresa é punida, mas o que aconteceu? A lei fala, né, da responsabilidade objetiva, não se avalia dolo, culpa, aconteceu ali, então vai ter a responsabilização. Então, por isso que é muito bom e é importante que as empresas já tenham isso. Eu nunca fui punido, não vou me relacionar. Gente, você às vezes vai ser responsabilizado uma via indireta. Se algum terceirizado seu contratar e você fornecer um atestado de capacidade técnica e ele tem uma informação ali materialmente falsa, quem forneceu o atestado poderá ser responsabilizado. Então, se você tem uma cultura já de integridade, a governança bem estabelecida, um programa de integridade já funcionando, com um canal de denúncia, enfim, tudo muito bem estruturado, esse resultado ele é muito mais positivo. Então, essa pergunta ela é bem pertinente para trazer essa visão. Eu acho que você traz uma resposta aí só para poder entender se eu tô captando, né, adequadamente. Como é que efetivamente, então, a empresa pode ser punida e o empresário, o executivo pode ser alcançado nisso? Só para eu entender um pouco mais. Você falou, a empresa é punida, a gente sabe que como elemento de transformação, ou a gente vai ter a alteração, a mudança de cultura, o estímulo, né? A gente tem um valor de como as pessoas pensam, a gente tem um fato e a gente vai ter uma norma. A norma, ela vai orientar e ela vai punir. Essencialmente, esse é o objetivo da lei da norma, né? A pretensão de disciplinar o comportamento que a gente espera na sociedade. Mas trazendo isso um pouco assim para a mesa, né? Como é que isso efetivamente se traduz? Como é que é essa punição? A gente falou, punição da empresa. Como é que isso realmente se opera, seja para a empresa e seja para o empresário? Falando de outra forma, né? Como que eu, empresário, posso ser atingido caso eu tenha uma violação a um desses mecanismos de controle do Estado? Enfim, vamos lá. A lei 12846, ela responsabiliza pessoas jurídicas, né? A pessoa física empresário, ele vai ser responsabilizado por outras leis, né? Código Penal, Código Civil, enfim, outras legislações. Mas vai pagar do bolso, né? O acionista vai deixar de receber também. Isso, né? Não, mas sua pergunta foi muito pertinente por conta disso. Eles muitas vezes não sabem distinguir. Ele poderá ser alcançado se houver alguma possibilidade de você despersonalizar a pessoa jurídica naquela situação específica. Mas ele é alcançado, né? Eu não sei se a sua pergunta tem a ver com aquela questão de alcançar, né, a empresa. Uma está sendo investigada, mas alcançar uma outra, né? Não tinha essa, mas aí agora eu fiquei curioso. Aí é o que eu ia acrescentar, porque quando você falou do terceirizado e tal... Como é que isso funciona em cadeia, né? A integridade não basta ser só eu, sozinho. Não preciso cuidar simplesmente isso dentro de casa. Eu preciso ter cuidado também com quem eu me relaciono. Exatamente. E isso é muito bom porque nós temos no compliance, nós falamos, né? Vocês conhecem muito bem essa expressão que o exemplo vem de cima, né? Tone at the top. E aí, se você tem essa empresa já bem estruturada, você também precisa saber com quem você se relaciona, né? Com quem você senta à mesa, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és.
E hoje em dia as empresas, nós temos os cadastros das empresas punidas, das empresas impedidas de licitar. Atualmente as empresas, elas consultam esses cadastros e o Espírito Santo é o que mais cadastra, inclusive, no país, empresas, tanto da 14133 quanto da 12846. Nós temos também esse título, né, de maior órgão no país que mais cadastra empresas, pessoas físicas e jurídicas também, por punições, enfim, e eles consultam para você contratar. Né? Ou seja, se não é bom para contratar com a administração, não é bom para contratar comigo também. Exatamente. Como empresa. E muitas vezes até na área privada, as empresas não se relacionam com os órgãos públicos, mas elas, para contratarem ou terceirizarem um serviço, elas olham esse cadastro para saber, fazem a due diligence, né? Elas realizam a due diligence desse relacionamento entre empresas, que são esses cadastros, são vários cadastros, mas especificamente esses dois, eles realizam essas consultas para saber se podem se relacionar ou não com aquela empresa. Mas a questão do alcance, eu falo no sentido de que a lei, ela responsabiliza não só quem manteve uma contratação, quem participou de um certame, eles também olham se dentro daquela situação específica, o que ocasionou aquela fraude ou alguma informação que está contida para que aquele contrato pudesse ter alguma irregularidade, alguma ilegalidade, se tem envolvimento de alguma outra empresa que não participou do certame ou do contrato, ele também pode ser alcançado. Então, é um risco, né, essa questão. E a questão do empresário, de você alcançar o empresário, a partir do momento que você tem alguma fraude, a partir do momento que você tem alguma questão e isso possa ser também direcionado para as pessoas físicas, existem outros fatores ali, porque os órgãos se comunicam, né? Então, nós recebemos provas emprestadas de outras esferas. Polícia Judiciária, Ministério Público, o próprio Judiciário, Secretaria de Fazenda. E da mesma forma, nós encaminhamos essas provas. Então, os órgãos se comunicam. Hoje em dia, eu hoje, coincidentemente, recebi uma prova emprestada, oriundo de uma operação da Polícia Federal. Então, assim, nós nos comunicamos. Então, esses alcances, ou seja, eles estavam investigando os empresários. Agora, nós faremos a responsabilização, né? Investigaremos a empresa, os atos praticados por meio de um certame. Então, é isso, né? É o mecanismo todo que envolve todas essas legislações, mas a nossa da Empresa Limpa, voltando, você pode punir até uma pessoa, mas se você tiver um mecanismo bem estruturado de governança, um compliance, né? Contratando as pessoas certas, você consegue, muitas vezes, ser alcançado por uma legislação, mas dentro da 12846, você tem atenuações que te garantem, né, uma melhor condução dessas sanções que seriam aplicadas. Falcão, vamos sair um pouco da punição e da repressão. Você consegue compartilhar com a gente experiências que vocês já vivenciaram de práticas adotadas pelas empresas, de boas práticas que geram bons resultados? Vocês têm uma vivência disso? É possível dar exemplos? Uma coisa que eu tenho acompanhado muito, as empresas que possuem um canal de denúncias, por exemplo, bem estruturado, que você consegue ali, você abre as informações e você tem uma resposta rápida do que está sendo denunciado, os próprios funcionários eles passam a ter uma credibilidade maior, né, do que está acontecendo naquela empresa, de que a visão e a missão daquela empresa, ela não está só no papel, ela está também na prática. Então, assim, o canal de danos traz essa questão dentro aí do compliance, né? A gente falando aí do compliance, a gente acompanha muito isso. É um canal de denúncia bem estruturado, treinamentos, né? Você treinar, você apresentar o que tem ali na sua carta ali de opções dentro do compliance. A gente falava um pouco em off aqui antes de começar, né? O óbvio precisa ser dito. Então, exatamente. Não basta estar escrito lá, tem que treinar e tem que repetir. Isso aí. Até que isso... É isso. Você falou até dos planos de integridade. Eu fiquei curioso como é que isso funciona. Você falou, a gente já tem planos de integridade protocolados ou publicados. Esses planos se aplicam às empresas? É um pouco da linha do que o Rodolfo está falando, assim, do óbvio que precisa ser dito, ou isso é um programa estruturado, eu como empresa posso lançar mão disso? Como é que funciona? Então, os planos de integridade, assim, cada órgão e cada empresa tem o seu, né? Eu vou trazer um pouco para a esfera pública. Nós da Seconte somos responsáveis por monitorar, apresentar as melhores ferramentas, mas nós não podemos criar
um plano de integridade, por exemplo, de uma polícia, de uma secretaria de saúde. Por quê? Porque a realidade de uma polícia militar, por exemplo, é diferente da que nós vivemos na Secretaria de Controle. Então, assim, nós podemos dar alguns modelos, explicar como funciona. Agora, a realidade do que é risco para eles, do que é possível e o que não é possível, só eles vão saber. Só quem vive. E é a mesma coisa para a empresa. Os planos são criados para que aqueles órgãos e as empresas mostrem para o seu público interno e externo o que é integridade, o que funciona, o que eu preciso fazer se eu identificar alguma situação de possível fraude, de desvio de conduta, conflito de interesses. Então, um conflito de interesse para um órgão público, uma secretaria de saúde, é diferente para um consórcio ali de médico, por exemplo, um conglomerado de médicos, né? Enfim, você ter uma situação ali é diferente. Então, cada um precisa de criar a sua realidade e o seu cenário. Então, até para você saber, tem órgãos que podem aceitar, não estou dizendo que essa é a realidade, mas o que é brinde para um órgão de controle? O que é brinde para uma Secretaria de Agricultura? O que é brinde para uma empresa que fornece aço? Então, o plano de integridade é como se fosse um plano da ISO. Aqueles processos que eu preciso seguir, mais voltados para a integridade, né? E que no final eu consiga fazer o rastreio de como foi o tratamento daquilo e como que eu garanto a transparência e garanto a correção das atitudes de uma empresa privada. É isso? Isso está contido dentro desse cenário todo, né? Nós falamos até mesmo de responsabilização dentro desse cenário, né? O canal de denúncias, o Código de Conduta Ética e tantos outros ferramentas que a gente possa apresentar, né, para que você evite situações que você entende que são risco para a sua atividade. Então, o que é risco para a sua atividade, você vai enfrentar de uma maneira. De que maneira eu posso evitar? Se ela foi identificada, como eu posso sanar, enfrentar aquilo ali? Então, isso tudo está dentro, né, está contido dentro do... O plano é uma projeção do que nós falávamos aqui antes, da apresentação, né, de um código de vocês, né? Então, assim, isso está dentro de um plano. O programa é o próprio código, né? Está contido dentro do programa. Agora, a apresentação é um plano que vocês têm de apresentar um código de conduta ética do escritório de vocês. Então, assim, essa é a distinção, né, do plano e do programa. Então, isso tudo são soluções para que a gente possa alcançar ali Então, assim, eu tive um problema. Vamos imaginar que a minha empresa, de alguma forma, ela foi autuada. O fato de eu ter um plano de integridade é uma linha de... Vou falar defesa, mas não é... É uma linha de contestação daquela atuação que eu sofri ali. Faz parte de uma linha de mostrar, olha... eu tenho um plano de integridade, esse problema não foi na minha empresa, o problema aqui foi no terceiro que não estava sob meu comando, sob meu controle, então não posso ser responsabilizado. Isso, o que eu estou querendo perguntar é se isso para além de ser só uma questão de cultura, né? Mas no dia a dia, né? Eu tendo algum problema, porque eu imagino que nem sempre o empresário, por mais que dependendo do tamanho da organização, ele consiga ter um controle absoluto de tudo que acontece dentro de uma organização. Então, a minha pergunta é: qual a utilidade efetiva dentro de uma linha, por exemplo, de autuação? Isso é muito importante. Os empresários anseiam por essas questões, né? Primeiro, a questão você numa disputa ali de uma licitação, você tem um desempate, né? Se você tem um programa de integridade efetivo e você precisa comprovar isso é averiguado, se esse programa não é só no papel, mas se ele é aplicado efetivamente, e você consegue desempatar em um certame o licitante ali naquela situação. A questão das sanções também, você tem as penas atenuadas, né? Você, na hora de aplicar uma sanção, se você tem um programa de integridade efetivo, você tem, né, um percentual de redução da sua pena. Nós temos as ferramentas também do acordo de leniência, hoje, que é o julgamento antecipado que foi apresentado, né? Isso também é existente. Então, o programa de integridade você consegue
você consegue negociar. Ó, eu tenho um programa de integridade, ele é efetivo, eu tenho um canal, e explicar tudo isso. Você tem não só de atenuar, que aí a gente está falando de sanção, mas também de um pré, né? O pré-punição ali, né? Durante o processo. Acho assim que o mais bacana disso, né, é sair um pouco do eixo da punição, é que isso seja recompensado como um critério realmente de desempate, né? Porque assim, foi o que você colocou, Caio. Eu tenho um plano, programa de integridade. Eu, como gestor lá na ponta, não vou ter controle de tudo, mas eu vou dizer para a Secretaria de Controle, falei, olha, o que estava ao meu alcance eu fiz. Eu chequei se o terceiro com quem eu contratei tinha alguma punição, tinha alguma restrição, tinha algum tipo de coisa, mas às vezes esse controle falha, porque ele não é um plano, mas ele não é uma certeza de que tudo que eu fizer vai funcionar e vai dar certo, especialmente quando eu me relaciono com outras pessoas, né? Então, acho que é uma forma de eu dizer, ó, o que eu podia fazer, o que se esperava que eu fizesse, eu fiz, mas não funcionou. Eu acho que isso é considerado também na hora de... Isso aí. É isso que traz o espírito da lei, né? E a nova lei de licitações trazendo essa questão do desempate, né? Você ter esse benefício, elas se comunicam, né? O próprio artigo 129 da nova lei de licitações, ela comunica ali, a 12846, ela faz referência que as duas situações andarão juntas. Então, você vê como que esse relacionamento da integridade, a própria nova lei de licitações traz esse espírito de mudança de cultura também para quem está disputando uma licitação. E tira o papel do Estado, assim, de opressor, Isso. né? Na verdade, o Estado ele passa a recompensar um bom comportamento. A gente sabe que as licitações são muito acirradas, né? Geralmente, é muito comum você ter empate ali em questão de preço. Isso. E você tem que buscar outros elementos para fazer a diferenciação. E se o Estado está homologando e chancelando esse elemento, falando, olha, você que tem um plano de integridade, você que está atuando de maneira correta, você que está evidenciando uma cultura de transparência, você sai na frente nesse processo. E além disso, né, a própria nova lei de licitações, ela traz, em contratações de grande vulto, a exigência de apresentação de um programa de integridade. Então, assim, não é só para... Porque, de fato, o empresário é muito ruim, é uma concorrência desleal. Você disputar com alguém que não segue as regras, que joga sujo. É uma concorrência desleal e é difícil. Então, assim, é importante que o próprio empresário também fique de olho e aponte lá, ó, aquele concorrente tem um problema. E aí eu, te interrompendo aí, Caio, para colocar uma outra pergunta, que é como que o setor privado pode colaborar com o setor público na construção desse ambiente de confiança, de integridade, de compliance. A resposta é exatamente o que nós falamos, né? É estabelecer políticas de compliance eficientes, né? A partir do momento que você estabelece essas políticas, você cria uma governança efetiva dentro da sua empresa, esse relacionamento público-privado, ele melhora. A partir do momento que você consegue fazer isso, se você tiver algum órgão que a empresa identifique que aquilo não é muito legal, ela mesma vai denunciar, né? Então, a própria empresa vai identificar aquilo e vai denunciar e vai melhorar aquele serviço. Então, nós recebemos muitas denúncias de empresas que participaram de certames, identificaram situações de possível fraude e a gente foi apurar, né? Aí você identifica. Então, por quê? Porque a empresa já criou uma cultura, uma política de compliance eficiente. Então, como a empresa pode ajudar? Criando. Por quê? Porque os órgãos também estão criando. Então, a partir do momento que, como eu falei, né, essa mudança de cultura, ela não existe somente nas empresas privadas, mas também nos órgãos públicos, isso aí vai virando, né? O órgão público vai ajudando a privada e vice-versa. Um ciclo virtuoso, né? Onde a sociedade vai denunciando e vai ajudando a construir uma cultura. A gente, às vezes, né, enxerga a sociedade, o Estado, como algo separado. Não. Como algo que nós não pertencemos. Então, a gente cobra do Estado mais moralidade, a gente cobra do Estado, a gente cobra do terceiro, né, uma atitude correta, mas, na verdade, esse exemplo começa dentro de casa. Isso aí. E acho que, assim como você falou, né, que você teve essa educação de criança, de entender o que era ético, o que era certo, o que era errado, qual era o caminho que você precisava ser tomado, eu acho que o trabalho que vocês estão desenvolvendo na Seconte, ele é um trabalho de muita conscientização, né? A Seconte tomou muita projeção nesses últimos anos, né? E eu fico muito feliz
da gente ter você ocupando essa peça-chave que você tem. Eu sei também que você revolucionou os métodos investigativos, que você traz traz essa cultura, esse desejo de construir uma sociedade melhor. Isso me traz muita esperança. Eu acho que nós estamos todos dentro dessa construção de cenário de um país melhor para os nossos filhos, né, para os nossos netos, e sair um pouco do discurso, né, e da bandeira, mas a gente ter exercício prático, a gente dedicar, né, igual você dedicou a sua vida até agora numa carreira pública, e a gente que está do lado aqui também, trabalhando para o privado, a gente construir isso juntos. Sim. Muito obrigado, viu, Falcão? Eu que agradeço. Você tem feito aí. Nós agradecemos também e acho que a gente está junto, né, Caio, nesse desafio, porque do nosso lado também, no exercício do nosso trabalho, a gente sempre preza pela integridade, pelo compliance, a gente estimula os clientes a fazer. Eu acho que é muito mais prazeroso e honroso a gente trabalhar dentro da legalidade, na parceria com o Estado e reconhecendo e cobrando o Estado também naquilo que a gente acha que precisa melhorar, o Estado cobrando as empresas e as coisas para que as coisas caminhem no trilho normal que tem que ser. Então, eu acho que as palavras que o Caio colocou aí são muito felizes e acho que a gente está nesse caminho aí. Cada um de nós, entendendo que a gente faz parte do Estado e que todo mundo tem que contribuir com esse aspecto na sociedade, eu acho que a gente tem feito nosso trabalho. É muito bom a gente sentar aqui e falar um pouco disso. Parabéns pelo trabalho. Valeu. E assim, só finalizando, né? Nós, no Brasil, a nível Brasil, temos trabalhado com a due diligence, né? Que é fazer um levantamento de fornecedores. Então, nós estamos criando normativos ao redor do país. Nós já temos algumas práticas em um município em Belo Horizonte e estamos trazendo para o Espírito Santo de fazer um levantamento, né, de quem fornece para os órgãos públicos. Então, assim, as empresas que tiverem também essas estruturações de governança, seus programas de integridade, isso é um critério, né, de identificação para contratação, enfim, isso está sendo regulamentado. Então, um spoilerzinho aqui que estou trazendo. Muito legal. E uma questão, assim, que eu entendo também que as empresas, elas precisam ficar atentas, né? Que a inteligência artificial tem vindo aí, né, para auxiliar esse trabalho também. Treinamento, isso você vai divulgar, mas você precisa divulgar, mas você precisa treinar. Então, existem várias possibilidades aí de treinamento. E uma coisa que é muito importante, que aí é uma coisa que é meu, assim, uma coisa que eu gosto muito, que é focar em pessoas, né? O empresário, o gestor público, ele precisa também pensar em pessoas, em focar em pessoas. A gente tem que falar de treinamento, né, em resultado, só que o resultado ele também vem com esse pensamento em pessoas. Então, uma tendência do compliance, uma tendência aí do que tem acontecido, dessas políticas, é também não só o treinamento, não só essas tecnologias que estão vindo por aí, não só pensar nos planos, mas também pensar nas pessoas. Porque você treinando, você trabalhando com as pessoas, pensando ali naquele bem-estar, o resultado vem, né? O resultado financeiro, o êxito aí, né? Em tudo que a empresa tem como visão e missão, você consegue alcançar. E muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de vir aqui. Para mim é um grande privilégio, não só participar de um podcast, mas falar para dois grandes amigos aí de longas datas. Obrigado, Falcão. Você sabe, assim, resumindo, o que eu ouço de você vale a pena fazer as coisas da maneira correta, né? E o Estado realmente está começando não, mas eu acho que se aprofundando e desenvolvendo um trabalho de recompensar aquele comportamento desejado para a construção de uma nação melhor. Então, mais uma vez, parabéns, obrigado, né? E eu sei que você é um exemplo, não do convencimento pela palavra, mas do arrasto pela execução. Então, você arrasta porque aquilo que você fala, você faz. A gente tenta, né? Porque a gente erra muito também. Somos seres humanos, somos falíveis, mas parabéns pelo trabalho e continue fazendo, porque é muito bom a gente ver os resultados vindo. A gente precisa de gente igual a você fazendo aquilo que você está fazendo, cara. E conte conosco também. Obrigado. Acho que isso é um trabalho de todos nós. Valeu. Pessoal, nós vamos encerrar aqui esse episódio que foi muito, muito bacana com Alexandre Falcão,
nosso amigo, mas sobretudo assim, um exemplo de trabalho que está fazendo em Secretaria de Controle e Transparência. Falcão, obrigado. E pessoal, compartilhe, entra aí, curta o nosso podcast. A gente tem sempre tema interessante, vem mais coisa boa por aí.